eu trago para vocês um modo diferente de vídeo. Eu vou fazer aqui uma comparação e vocês já sabem do que. Eu vou fazer Overwatch versus Battleborn. Esse vídeo não vai necessariamente dizer qual você deveria comprar. Na minha opinião, você pode comprar qualquer um dos dois, que não vai fazer muita diferença, porque você ainda vai ter uma boa experiência com qualquer um dos dois e não vai necessariamente se arrepender de ter gastado seu dinheiro ou coisa parecida. Mas aqui eu vou simplesmente fazer comparação, mostrar pontos positivos e negativos de cada um dos dois. E dessa forma você pode pesar o que você acha melhor em cada um dos jogos e talvez escolher o jogo que você quer comprar. Em primeiro lugar, se você não sabe, Overwatch e Battleborn são dois jogos que seriam quase que concorrentes diretos, porque eles têm a mesma premissa, que seria um jogo focado em PVP de times, com algumas bases de Tower Defense e tudo mais, e uma base de vários heróis com características, personalidades e habilidades completamente diferentes entre um e outro. Isso é basicamente a única coisa que eles têm em comum. O resto, quase todo, é completamente diferente. Vamos lá. Em primeiro lugar, a história. A história dos dois, eu diria que são histórias muito boas. A história de Overwatch seria um grupo chamado Overwatch, que foi criado numa época em que a Terra estava sendo atacada, estava tendo guerras contra os Omnicos, que é como se fosse uma raça robô. E esse grupo Overwatch foi criado e eles conseguiram, de alguma forma, trazer a paz de volta para a Terra. Depois disso, os humanos viram o grupo Overwatch como uma ameaça, porque a qualquer momento eles poderiam virar o vilão e isso seria um problema. Então o grupo foi desfeito, todo mundo foi pro seu canto do mundo, e aí no futuro começou a ter guerras de novo, ataques, coisas terroristas e tudo mais, e Winston, que é um dos heróis do grupo Overwatch, e também um personagem jogável do jogo, ele decidiu juntar o grupo de novo, mesmo que ilegalmente, para poder trazer a paz de volta. No caso de Battleborn, nós temos uma profecia que foi escrita em pedra, que dizia que as estrelas iriam se apagar, só ia sobrar uma estrela, e nós temos um vilão que está tentando destruir essa estrela, e você, como comandante, você vai controlar os heróis para tentar manter essa estrela viva e tudo mais. As duas histórias são muito boas. Eu diria que a de Overwatch é um pouco melhor por ser mais madura, mas ainda assim a de Battleborn também é muito boa. Eu só acho ela um pouco épica demais. E também ela não é tão madura quanto a de Overwatch, porque eles focam um pouco mais na questão do humor, que já é da produtora e tudo mais. Mas essa não seria a questão. A questão seria o quanto cada jogo aproveita a sua história. Eu diria que nenhum dos dois aproveita a história bem. Overwatch ainda menos, porque nem modo história ele tem. Battleborn, já por outro lado, ele teria um modo história, mas são poucas missões, e as missões elas são extremamente chatas e repetitivas. É sempre o mesmo modelo de missão, basicamente, é você ir matar inimigos, fazer alguma coisa e matar um boss. Ir matar inimigos, fazer alguma coisa e matar um boss. É sempre assim. E de qualquer forma, nenhuma das missões ela aproveita a história do jogo em si. Ela não foca na história do jogo. A única coisa que ela foca seria a personalidade e o humor de cada um dos personagens. O que não deixa de ser interessante, mas é um pouco chato depois que você faz isso muitas vezes. E de qualquer forma, independente de você ter modo história, depois que você faz as missões de história, você vai pro PVP, que é a parte interessante do jogo, e que é exatamente a parte que o jogo foi feito pra. E aqui a gente vai pra questão dos heróis antes. Os dois têm uma quantidade variada de heróis, mais ou menos entre 20 a 20 e poucos heróis. Battleborn tem um pouquinho mais de heróis do que Overwatch, mas a maioria deles está bloqueado e você só consegue liberar a partir do momento que você vai upando seu nível de comandante ou fazendo alguma coisa que cobra cada um dos heróis, completando um tipo de missão ou coisa parecida. Então às vezes fica meio chato. E outra, é meio complicado você achar o herói que se encaixa com o seu tipo de jogo em Battleborn, ainda mais porque a maioria deles está bloqueada, então até que você ache é difícil. Em Overwatch, nós temos já todos os heróis liberados. A questão da qualidade deles é a mesma, basicamente. E uma coisa muito interessante que eu acho de Overwatch é que, independente do herói que você jogue, você consegue... A jogabilidade com aquele herói vai ser bem intuitiva. A jogabilidade com cada um dos heróis é bem intuitiva, na realidade, em Overwatch. E você consegue meio que modificar os heróis o tempo todo e não vai ter dificuldade de poder jogar bem ou te ajudar seu time a jogar bem ou coisa parecida. Em Battleborn já é o contrário. Eu diria que a jogabilidade de Battleborn é muito mais tática, querendo ou não. Você tem muito mais variáveis durante o jogo, você tem toda a questão das habilidades que você consegue modificar, você tem toda uma árvore de modificações das habilidades para fazer tudo isso que você upa o seu personagem. Todas aquelas mecânicas MOBA que o jogo tem, torna ele ainda mais tático. Você precisa estudar muito a questão do jogo e tudo mais. Isso não é de todo ruim.
Algumas pessoas gostam disso, eu sinceramente eu até gosto disso. E algumas pessoas veem isso como uma coisa mais complicada. Um jogo acaba saindo chato a jogabilidade de Battleborn. Já em Overwatch, os jogos de Overwatch são muito mais intensos, mais divertidos, mais rápidos e também mais movimentados. Até porque em Overwatch você consegue matar e também morrer mais rápido. Em Battleborn não, você precisa dar mais dano para poder matar o inimigo. Em questão de qual jogo seria melhor do outro, eu não sei. Eu sinceramente não sei dizer qual é melhor do que um ou outro. Eu diria, na minha opinião, eu prefiro Overwatch, porque eu tava esperando mais por ele e tudo mais, e eu acho ele um jogo mais limpo e mais bem produzido. Às vezes eu vejo Battleborn como um jogo um pouco meio preguiçoso em alguns aspectos, em questão de produção, em questão de algumas coisas. Algumas coisas bestas, pequenas, acaba não afetando muito a jogabilidade ou a diversão ao jogar o jogo. Eu diria que independente de qual jogo você for pegar, você vai ter um bom momento com ele, você vai ter uma boa experiência com ele. Mas se você quer, ajuda para poder escolher um ou outro, eu vou te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, veja qual jogo os seus amigos estão jogando. E jogue aquele jogo, compre aquele jogo. Porque dessa forma você vai poder jogar com seus amigos. E jogar com seus amigos é muito mais gratificante, é muito mais divertido do que jogar sozinho. Se você não tem nenhum amigo jogando nenhum dos dois, ou tem amigos jogando tanto um quanto o outro, pese a jogabilidade de cada um, pese os aspectos de cada um, como eu mostrei nesse vídeo e tudo mais, e veja qual seria o que mais se encaixa com o seu modo de jogo ou com sua forma de jogar um jogo desse tipo. Se ainda assim você não sabe qual escolher, ou compre o mais barato, o que você achar mais barato, ou jogue na moeda e escolha qualquer um. Porque não vai fazer diferença de qualquer forma. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Qualquer coisa, se tem algum aspecto a comparar dos dois que eu não falei, por favor, comente nos comentários. Se eu falar alguma coisa de errada, por favor, também comente nos comentários e me avise. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Não esqueça também de ver os gameplays que eu tô fazendo dos dois. Eu fiz um gameplay ontem de Battleborn e amanhã vai estar saindo um de Overwatch. E também tem Dark Souls, se você quiser ver também. Tá muito bom. Então, até o próximo vídeo.